CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Muito bem, como a gente vem anunciando e você naturalmente já está acompanhando também, a CBN criou um quadro, criou um programa específico onde nós, todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, vamos receber aqui nos estúdios da emissora as principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, assim como também os principais políticos, aqueles que estão se destacando na disputa eleitoral do ano que vem. Em 2020, eu lembro, nós vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos. Mato Grosso tem 79 municípios, uma capital que já começa a conviver com os anúncios, com os pré-anúncios de pré-candidaturas ou de políticos interessados em disputar as eleições. A Rádio CBN Campo Grande é controlada aqui em Mato Grosso do Sul pelo grupo RCN de Comunicação e tem pautado a sua atuação pela pluralidade, pela isenção com que trata as questões políticas, principalmente, buscando atuar de forma a levar até você a informação com qualidade, com condição de você, com sua livre e espontânea liberdade de pensamento, criar, portanto, a sua opinião. A gente tem uma agenda montada. Essa agenda está sendo também divulgada nas nossas plataformas digitais. Hoje, dia 14 de agosto, a gente convidou o presidente estadual do Solidariedade, vereador Papo, que já está conosco aqui na bancada da CBN. Eu quero, em primeiro lugar, vereador, agradecer a sua presença, desejar as boas-vindas por participar conosco desse projeto que a CBN busca também estar um passo à frente sempre que se trata de assuntos de interesse coletivo. Bom dia, Otávio. Bom dia aos amigos da CBN. Para mim é um prazer, estar aqui com vocês hoje, falar desse assunto tão nobre que aparentemente parece difícil de lidar, de falar, ou distante da população, mas talvez seja o assunto mais importante para a gente tratar nesses dias em que existe um clamor popular por novas políticas e por pessoas novas também. Então, quero parabenizar por esse quadro. Ele é importantíssimo para assegurar o debate e a democracia na nossa cidade. Eu gostaria de lembrar que a agenda é composta da seguinte maneira. Hoje, dia 14, o vereador Papo está aqui conosco. Dia 21 de agosto está confirmada a presença do senador Nelsinho Trade, que é presidente estadual do PSD. Dia 28 de agosto, João Leite Schmidt, do PDT. 4 de setembro, Murilo Zawitch, do DEM. 11 de setembro, Soraya Tronic, do PSL. 18 de setembro, Ricardo Ayashi, do PSB. 25 de setembro, Zeca, do PT. 2 de outubro, Delcídio do Amaral, do PTB. 9 de outubro, Sérgio de Paula, do PSDB, e 16 de outubro, André Putinelli, do MDB. Essa é a nossa primeira agenda, podendo, naturalmente, caso durante o transcorrer desse projeto novos partidos decidam ou anunciem candidaturas, também receberão o mesmo espaço aqui da Rádio CBN. Vereador, o senhor, como dirigente estadual do Solidariedade, recentemente o partido anunciou que pode lançar o deputado estadual Lucas de Lima a candidato a prefeito de Campo Grande. Essa decisão ela já está tomada, o partido pode rever? Foi baseado em que o partido já decidiu anunciar essa candidatura? Primeiro, dizer que é uma honra participar desse seleto grupo que você acabou de ler aí. Na verdade, eu fico extremamente lisonjeado, de fazer parte de um time de dirigentes partidários tão ilustres da história do Mato Grosso do Sul. Então, eu vou ficar também acompanhando os próximos presidentes aqui. Bom, a gente tem uma decisão nacional, Otávio, em que o partido precisa disputar as eleições majoritárias, principalmente nas capitais. Então, você tem um comando partidário para que tenham candidaturas a prefeito em todas as capitais do Brasil. E se você for analisar a legislação como ela está hoje, com as chapas puras na proporcional, então, fica uma exigência para que você tenha uma chapa de proporcional, no caso, vereadores, para que ela tenha chance de eleger, é importante que você tenha a cabeça da chapa, que é o candidato majoritário. E dentro dos nossos quadros, hoje nós temos um nome muito forte, que na primeira semana em que foi falado o nome dele, que é o deputado Lucas de Lima, ele já pontuou 3
1,5% na pesquisa. O partido considera que o Lucas de Lima, por exemplo, é mais forte que o próprio Herculano, que também é deputado do Solidariedade? Qual é a avaliação que vocês fizeram? Eu nem conseguiria fazer uma dimensão assim. São dois políticos bem diferentes. O Herculano tem uma carreira consolidada na política, um voto consolidado em Campo Grande, e vem de um segmento muito forte, que é o segmento cristão. O Lucas é um popular, né? É um político muito popular, um radialista, e que tem, assim... Hoje você pega a pesquisa de vereador, aparece o nome do Lucas de Lima. Tá. As pessoas ainda votam nele para vereador se ele fosse candidato, por exemplo. Então, e a predisposição, né? Dentro dos nossos quadros, ele se predispôs a disputar a eleição de prefeito em Campo Grande. Até bem pouco tempo, ele era vereador. Sim. O senhor é vereador, Sim. o senhor tem acompanhado a gestão municipal, conhece naturalmente os problemas de Campo Grande, está atualizado sobre os projetos, sobre a realidade econômica e financeira, os projetos da capital. Até como provocação, eu vou lhe perguntar, qual a avaliação que o senhor faz do atual gestor de Campo Grande, Marcos Trade? Olha, eu vou ser bem sincero contigo, Otávio. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil da política. Você não tem prefeitos e gestores em nenhum lugar do Brasil recebendo parabéns por nada. A realidade é muito dura para quem está sentado na cadeira de prefeito por conta da crise que a gente vive economicamente. Mas eu classificaria a gestão do prefeito Marquinhos razoável. E vou te dizer por quê. Porque a principal tarefa que ele tinha que fazer, que era ajustar as contas da prefeitura, é a sua principal falha. Então, por mais que existe um esforço da parte da prefeitura, um prefeito muito trabalhador, que todo mundo reconhece isso no prefeito Marquinhos, mas a principal tarefa, que era recuperar a economia dos cofres públicos, que era recuperar a força da prefeitura em pagar suas contas, em ter uma conta saudável, né? Você trabalhar no azul com a prefeitura, nesse período até agora o prefeito não conseguiu fazer. Ao contrário, a gente tem crescido o orçamento municipal a cada ano, ajudas de várias formas, né? Ministros, governador, todo mundo ajudando muito, e mesmo assim a prefeitura não conseguiu sair do sufoco das suas próprias contas. E vou garantir uma coisa para você aqui. É razoável e estabilizado o governo do prefeito Marquinhos Trade muito por conta da Câmara. O nosso presidente João Rocha faz um trabalho excelente no sentido de dar uma sustentação ao governo do Marquinhos Trade. Se nós tivéssemos tido qualquer problema nessa ordem de relacionamento com a Câmara Municipal, ou se nós tivéssemos tido qualquer tipo de instabilidade, tanto do presidente da Câmara, João Rocha, quanto do prefeito, nós teríamos um governo desastroso do Marquinhos. Bom, eu gostaria de também dar o bom dia aqui à minha colega jornalista Gabi Couto, nossa convidada hoje, para também conversar com o vereador Pape, presidente do Solidariedade. Bom dia, Gabi. Bom dia, Otávio. Bom dia, vereador Pape. Bom dia, ouvintes. Vereador, aproveitando essa pergunta, esse gancho que o senhor falou, o senhor tem uma sintonia muito positiva com o prefeito Marquinhos Trade. Eu queria saber se o senhor já comunicou a ele que o Solidariedade vai ser um concorrente às eleições do ano que vem, já que ele é candidato à reeleição. Olha, eu costumo separar bem as coisas, sabe? E tento fazer das minhas atribuições, cada uma delas no seu lugar. Enquanto vereador na Câmara Municipal, eu tenho uma responsabilidade com os meus eleitores. Então, ali eu dou uma resposta enquanto vereador. E tudo que é projeto de lei em que é de interesse da prefeitura, de ordem para deixar estabilizado, né, a gestão do prefeito, nós estamos colaborando ali. É lógico que eu não me furto ao debate toda vez que eu entendo que não é o momento de se fazer determinadas coisas na prefeitura e voto sim ou não. O relacionamento com ele é excelente, não tenho nenhum problema, nada que desabone a nossa relação, mas hoje eu sou dirigente partidário e o meu partido precisa crescer, meu partido precisa se posicionar dentro da cidade e dentro do estado. E dessa forma, a gente entende que é uma eleição de 2 turnos, obviamente, e no primeiro turno o Solidariedade vai ter candidato, e se tudo der certo naquilo que a gente tem planejado, nosso candidato pode estar no segundo turno, sim. Uma eleição que vai pulverizar bastante. E o Lucas de Lima é um candidato hoje que é propenso a subir nas pesquisas, né? E rapidamente você vai ver o nome dele ascendendo aí nos números de intenção de voto.
Vereador, o senhor tem, corrija-nos, por favor, se os números não estiverem atualizados. São 2 deputados estaduais, 18 vereadores por todo o estado e 3 vice-prefeitos. Correto. Então, qual é o plano do Solidariedade, qual é o projeto político do Solidariedade para o Mato Grosso do Sul e para a capital? Qual vai ser a bandeira, a plataforma política que vocês vão vender ao eleitor? Olha, eu vou te dizer que a crise que a gente vive politicamente, Otávio, de desesperança do eleitor, de falta de credibilidade com a classe política, é muito proveniente da promiscuidade dos partidos políticos. Isso eu faço uma crítica a todos os partidos. Em que sentido essa promiscuidade? Porque você tem, quando você tem um candidato, ficha suja disputando a eleição, Otávio, e a população tem que saber disso. Quando você tem um mau candidato disputando a eleição, quem deixou essa pessoa ser candidata foi o partido político. É o partido político que libera as legendas para as pessoas serem candidatas. E os partidos políticos deixaram de ter responsabilidade com a sociedade. Nesse caso, deixa eu pegar uma carona com o senhor. O presidente do seu partido é o Paulinho da Força. Sim. Ele tem problemas. Sim. Ele está inelegível. Não. Não. Acabou de Já. ser Ele também disse, foi aquele responsável por dizer o seguinte: não vamos aprovar a reforma porque ela é boa para o Brasil e o Bolsonaro pode ser reeleito. Como é que o senhor viu essa declaração? A gente estava dentro de um movimento sindical, tá? De uma fala fora de contexto dessa do Paulinho. Aprova essa fala? Não, dentro da fala de contexto, né? Estavam com todos os sindicatos reunidos ali, dentro do movimento que é muito oriundo deles, tá? E que não condiz com o Solidariedade. Estava defendendo a bandeira da união dos sindicatos. E a força do Paulinho vem dessa defesa do trabalhador, a mais aguerrida possível na questão sindical, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas nós temos 14 deputados federais em Brasília, 13 votaram a favor da Previdência, da reforma da Previdência em Brasília. Então, nossa bancada federal colaborou, né, praticamente 100% dela, com a reforma. E o Paulinho faz o contraponto sempre, tá, Otávio? E que eu acho justo, porque se você não tem isso dentro do parlamento, você tem um parlamento desequilibrado, tá? E a defesa do trabalhador tem que ser pontuada dentro da Previdência. E foi pontuado, né, no sentido até que o próprio PSL fez alterações, né, que é o partido do governo, né, do presidente Bolsonaro, fez apontamentos dentro da reforma que o próprio governo enviou para a Câmara e fez alterações, talvez as mais radicais vieram provenientes da base do governo. Né? Então, dentro disso, eu estou muito tranquilo. Quando eu falo da promiscuidade dos partidos, é quando o dirigente partidário não tem compromisso com o efeito da eleição. Quando a gente chega para disputar a eleição, o eleitor fica numa sinuca de bico. Ele vai votar entre o ruim, o menos pior e o horroroso. É como a gente se vê. Esse é o quadro? Esse é o cenário que a gente sempre pode... Você a gente está buscando eleição, aqui identificar o cenário. Então, o cenário não é nada positivo. O cenário é mais ou menos assim e tem se repetido ao longo dos anos. Tá. Onde um político com muita força domina uma legenda partidária e ali coloca os seus interesses primeiro, antes de você fazer uma leitura daquilo que as pessoas querem. Parece que isso não muda, né? Olha, eu estou aqui para tentar fazer a diferença. E eu sou um político entusiasmado, sabe? Eu acredito muito nisso. E quando me fizeram o convite, Otávio, eu imaginei que fosse uma grande oportunidade na minha vida. Eu sou um vereador de primeiro mandato, estou no meio do meu primeiro mandato. Nós temos 2 deputados estaduais, muito mais cacifados do que eu, diríamos assim, na questão estadual e municipal. Mas o partido confiou em mim essa missão. E eu não vou desapontar naquilo que eu acredito mesmo. Então eu falo para você, e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, os partidos políticos têm responsabilidade com o efeito da eleição. E é preciso que os partidos tenham essa responsabilidade até antes de lançar os seus candidatos. E fechar a porta mesmo das legendas para pessoas corruptas. Ficha suja, tem que fazer isso. E se nós não fizermos isso, a gente nunca vai levar para o eleitor um bom candidato. Aí você me falou, qual que é o pensamento, a plataforma? A nossa plataforma, eu estou andando no interior do estado, conversando com pessoas novas, Otávio. E não falo de jovens, tá? Ou que nunca foram eleitas, ou nunca disputaram a eleição. Porque eu vejo ali na Câmara políticos mais antigos que são excelentes. E tem gente, às vezes, que ganha uma eleição e que não serve para nada dentro do parlamento ou sentado na cadeira de prefeito. Não é só uma questão de nunca
nunca foi eleito para nada, esse é bom. Não é isso. Mas pessoas que tenham pensamentos novos. Gente que quer fazer economia no município, gente que quer fazer um secretariado que tenha condições de ser secretário no município, operar as políticas públicas com justiça. Então, essas bandeiras que parecem demagogia, eu acho que todo mundo vai falar isso aqui, mas é o meu objetivo, e eu acredito nisso. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível. São 10 horas e 23 minutos, nós vamos dar um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta a conversar com o vereador Papi, presidente do Solidariedade, aqui no quadro Cenário Político CBN 2019. 10 do Solidariedade no quadro Cenário Político CBN 2019. Aqui comigo, Gabi Couto. Vereador, gostaria de saber se o senhor já fechou esse nome de Lucas de Lima. Pode ter aí uma mudança até as eleições? Olha, política pode tudo, né? Como dizem. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que o nosso deputado Lucas de Lima reúne todas as condições para uma disputa em Campo Grande. É alguém que tem uma performance incrível, né? Tive a oportunidade de andar com o Lucas em vários lugares. É alguém de uma proposta política muito definida, tem uma base com a defesa dos animais e tem uma popularidade, um carisma, e ele tem um sentimento muito puro em relação à política. O Lucas é uma pessoa que entende muito de povo, é uma pessoa que lida demais com as pessoas, e é o que eu acho que está faltando muito na política. A gente sabe que lançar um candidato também requer muita estrutura, né, Gabi? Como é que o Solidariedade pretende lançar um candidato? Que estrutura tem o partido hoje para esse projeto? Eu vou te falar da nossa principal estrutura, que é a estrutura política nossa. Tá. É um partido muito estabilizado politicamente e muito experimentado na urna. Então, quando você pega aqui o nosso resultado da eleição estadual em Campo Grande, nós somos mais de 22 mil votos em Campo Grande na eleição estadual. Em 2016, fomos 28 mil votos na urna, na nossa chapa de vereador, com 17 candidatos. Então, nossa força está em cima dos 2 deputados, a força do vereador na capital, essa é a principal. Mas os partidos, todos eles vão desfrutar, né, digamos assim, do fundo eleitoral. Então, nós vamos fazer uma campanha de pé no chão, uma campanha olhando no olho das pessoas, andando e conversando, que é a característica do Lucas de Lima. Um cara que chega em qualquer bairro, em qualquer porta de qualquer morador de Campo Grande. Só para justificar, bem recebido. A gente tentou falar com o Lucas de Lima essa semana. A Gabi Couto esteve na Assembleia, tentou de todas as formas ouvi-lo, até para que a gente pudesse aqui colocar a fala dele. Sim. Mas ele não quis, né, Gabi? Não, acho melhor esperar, que tem que pensar melhor nessa plataforma de governo que ele pode ter aí apresentar. E quem seria o segundo nome? Olha, eu não tenho nem na minha cabeça aqui para te falar, Gabi. Eu estou muito focado nessa questão do Lucas. E a questão de plataforma de governo dele, o partido todo vai se debruçar em cima disso, não vai ser uma decisão pessoal do Lucas. Nós vamos estudar essa plataforma e eu vejo que em Campo Grande você tem uma avenida de assuntos para tratar, né? E com certeza a gente vai trabalhar muito em cima disso para fazer uma proposta interessante ao eleitor e nos colocar à disposição dentro da democracia para fazer o debate. E o partido político que não tem coragem para colocar o debate e o time na rua, não pode ser partido político. Que aí vira aquele balcão de negócio que ninguém aguenta mais. E eu sou um político novato. Posso aqui tá apaixonado, romântico demais. Mas eu já estou insatisfeito, não aguento mais isso. Então, a gente quer promover mudança e quer ir para o debate mesmo. O Solidariedade hoje tem musculatura para isso, tem tempo de TV, tem fundo eleitoral, tem 2 deputados estaduais, temos tudo para fazer um debate interessante. Nós temos 1 minuto interessante do intervalo. Cita para a gente uma das ações que o senhor tem feito para mudar esse quadro. Olha, a primeira delas é a organização. Tá? A gente, às vezes, imagina que política se ganha só com voto. Mas o que ganha as eleições é a organização. E nesse ponto, Otávio, eu estou assim, extremamente focado, organizando cada ponta do nosso partido, organizando a nossa estrutura interna primeiro, para que você tenha essa musculatura para ir para a rua. Muito bem, são 10 horas e 32 minutos. Estamos conversando com o presidente do Solidariedade no Mato Grosso do Sul, vereador Papi, fazendo parte aí do cenário político CBN. Todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos receber aqui na CBN uma liderança política do Estado que vem falar sobre o projeto, para a gente poder levar até você
a informação do quadro atual, das perspectivas, dos projetos, das propostas, da visão, da ideologia partidária e também dos representantes políticos de Mato Grosso do Sul. 10h32, vamos ao repórter da CBN. Apresentação, Otávio Neto. Bom, você que está acompanhando o cenário político CBN, nós estamos conversando com o vereador Pape, que é presidente do Partido Solidariedade, um partido de centro, né, vereador? Praticamente hoje se posiciona como centro. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu sou eleitor Bolsonaro, fizemos campanha aqui e acreditei muito no projeto dele, porque imaginei que era o momento do Brasil pisar no freio mesmo, com vários tipos de políticas públicas que estavam implementadas no Brasil, principalmente por um sistema de aparelhamento do governo que foi perverso com o Brasil. Todo governo tem acertos e erros, todo governo, você consegue identificar. Mas eu vejo o presidente Jair Bolsonaro muito comprometido com as suas pautas eleitorais. Alguém que, mesmo depois de eleito, ainda está muito convicto daquilo que prometeu à nação de fazer. Então, isso me chama a atenção, porque geralmente, quando depois que está eleito, começa uma série de... Isso pode prejudicar, por exemplo, o partido dele, o PSL, nas eleições do ano que vem, na sua avaliação, se ele não fizesse, se ele não trouxer os resultados prometidos? Olha, evidente que sim. Tudo é um reflexo, né? Então, o PSL, ele sobrevive do sucesso do Bolsonaro. Eu imagino que o eleitor, ele vota muito nesse pensamento, né? De criar uma militância, um partido forte nos estados que dê sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Eu imagino que o eleitor do PSL pense dessa forma e não só especificamente com as pessoas que compõem o quadro do PSL. Não desmerecendo de forma alguma, porque são políticos muito interessantes também. Mas eu imagino que a ideia do eleitor é fortalecer sempre o presidente. E, evidentemente, se ele fraquejar ou começar a ter algum tipo de fracasso aí no seu mandato, essa força diminui, sim. O Macri, na Argentina, está experimentando isso, né? Gabi Couto. Vereador, aproveitando o assunto do PSL, eles se elegeram com a questão do novo, né? Da possibilidade de uma política diferente, que é a plataforma que vocês têm utilizado, os senhores têm utilizado ultimamente. Inclusive, o Lucas de Lima falou que o eleitor está cansado dessa mesmice. Só que agora a gente vai ver aí os resultados nas urnas. Como que o Solidariedade vai se posicionar para mostrar o que é o novo, o que realmente vocês acreditam que seja diferente do que já foi apresentado anteriormente? Eu vou falar bem a verdade para vocês, sabe? Tem muita jogada de marketing para todo lado. Política é um troço, às vezes o político é velho, pensa completamente velho, tem todas as suas amarrações, né, com pessoas aí que já estão no quadro e se apresenta como novo. A gente fica com a sensação de que não existe política nova, existe marketing novo. Marketing novo. E isso é muito real. Eu imagino que as coisas têm que vir para a prática. O discurso é que está irritando o brasileiro e que já está, né, ninguém aguenta mais, como o Lucas se referiu. Tem que ir para a prática. O que é isso? Eu imagino que é você ter uma plataforma bem identificada daquilo que você pretende fazer, com o pé no chão, isso falando de majoritário. Mas eu imagino que na política a principal característica do novo seja a coerência entre o discurso e a prática. E isso que o eleitor ele sempre espera de nós, mandatários. Então, dentro da Câmara Municipal, se você tem um discurso e na tua prática é incoerente, você não tem nada de novo. Agora, se a sua prática repete o seu discurso e você tem coerência naquilo que você faz e fala, aí sim a gente está fazendo uma política com novidade. Independente dos lados, independente das opiniões. Porque, às vezes, a velha política é aquela que eu discordo, por exemplo. A velha política é a esquerda, porque é o que eu discordo. Mas nem sempre. O debate é de oposição sempre, para você ter a democracia estabelecida. Então, eu imagino que o novo vai para a prática. O discurso está todo mundo já enjoado. Nas últimas semanas, nós tivemos aí a reunião de alguns partidos, já pensando em criar viabilidades de candidatos para as outras eleições, para a eleição do ano que vem. E o senhor me deu uma entrevista falando que não participou porque tinha um compromisso. Como o senhor vê aí essa aglutinação de legendas contra a reeleição de Marquinhos Trade? Fui convidado, tenho muitos amigos nessas legendas, né? E
que promoveram esse encontro suprapartidário para fazer uma discussão, eu acho extremamente salutar. Os partidos, eles precisam se viabilizar, estávamos falando aqui agora há pouco. E eu ouvi dizer que a divulgação não foi bem feita desse encontro, né? De que não era uma armação ou um ajuntamento para enfrentar Marquinhos Trade, e sim para debater Campo Grande, era isso? Eu imagino que sim. Não estava presente, obviamente, mas participo de todas as construções. Eu gosto muito da articulação política. Então, eu me sento para conversar com todos. E gosto de ouvir, até porque eu sou muito novo e eu gosto de aprender com as lideranças mais antigas. E que tem muito a acrescentar, inclusive. Esse ajuntamento de agremiações, ele é importante para a construção de um debate. Os partidos têm uma missão e um exercício muito difícil, que é montar chapas puras, com a quantidade de mulheres dentro da chapa, e viabilizar a candidatura de vereadores. Você tem duas opções: ou você vai coligar, ou você vai ter um candidato a prefeito. Os partidos estão imaginando que tem muito partido e poucos candidatos a prefeito, para se coligarem todos juntos, com chapas puras. Essas coligações aqui não representam nada de novo, né? Exatamente, esses ajuntamentos. Esses ajuntamentos. E a legislação, ela vem para promover a separação dos partidos. E o eleitor, a hora que começar a eleição, ele vai saber qual é o partido, qual é o candidato a prefeito, quais são os vereadores. Essa identificação partidária vai ser muito, muito acrescentador para a democracia brasileira. Porque muitos partidos se ajuntavam, se escondiam dentro das coligações, se camuflavam dentro de chapas com pessoas novas e elegia todo mundo. Vai ser uma eleição diferente ano que vem, né? Evidentemente que sim, Otávio. E estou muito confiante que esse é um modelo que nós precisamos para o Brasil. Uma diminuição de quadros partidários, para você ter mais clareza para o eleitor, definição de rumos, para você, hora que começar a eleição, saber qual político está falando o quê e qual direção eles querem para a cidade. Me parece que vai ser uma eleição um pouco mais justa, né, em termos de disputa, principalmente para o legislativo. Eu também acho que sim. Tem essa sensação. Vamos aguardar a experiência para ver. Eu só acho que, assim, quando a gente fala só em quantidade de voto, você tira a oportunidade de pessoas com menos votos chegarem à Câmara. E são altamente representativos. Então, imagina que um bairro em Campo Grande vai se ajuntar para eleger um determinado vereador. Sim. Esse bairro vai fazer 1.500 votos, todos eles juntos. Isso não é democrático? Isso não é representativo? Sim. Isso não deve estar dentro da Câmara Municipal? Muitas vezes não consegue, perde a vaga para um vereador que teve 1.200. Dentro de uma legenda. Isso me parece que vai ser equilibrado e equacionado nessa eleição. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta com relação ao projeto do Solidariedade no Estado. O senhor já tem definido, ou pelo menos assim, projetado, em quantas cidades o partido deve lançar candidato? Por exemplo, Dourados e Três Lagoas e Corumbá, que são três cidades, as três maiores cidades do Estado, além de Campo Grande. Vão ter candidatos a prefeito nessas cidades? Olha, vereador é muito provável, mas a prefeito? Vereador é fato, né? O partido não vai deixar de ter chapa para vereador. Dentro da mesma lógica que nós estamos usando em Campo Grande, vai ser usada no interior. Se aqui vai ser muito difícil uma chapa de vereador sozinha sobreviver numa coligação com qualquer prefeito que seja, imagina isso no interior. No interior, os prefeitos não vão deixar os partidos terem chapa de vereador. Vão coligar sem ter chapa de vereador, que vai ser o grande absurdo do rebaixamento de uma legenda partidária. Então, nós entendemos que o prefeito ele é importantíssimo, a majoritária é importante para você sobreviver à chapa de vereadores. Então, aonde a gente tiver os candidatos a prefeito, nós vamos lançar. Três Lagoas, muito provável que tenhamos candidato a Três Lagoas. Tem algum nome já? É difícil falar os nomes, Otávio, porque às vezes você põe um alvo nas costas desse pré-candidato e traz ele numa condição que ainda está de construção. Tá. Mas nós temos hoje 12 pré-candidatos estabelecidos de Solidariedade e eu tenho uma meta no Estado. Tá. E eu tenho uma meta de disputar pelo menos com 18 candidatos a prefeito nas principais cidades. E a minha meta é a gente, pelo menos, dobrar a quantidade de vereadores, ir para 30, 40 vereadores no estado de Mato Grosso do Sul. E é bem possível, viu? Gabi. Vereador, como que o senhor vai conseguir conciliar aí a campanha para a sua reeleição, a vaga lá na Câmara Municipal e gerir todo esse pessoal na capital e no interior? Olha, a principal característica, eu gosto muito de trabalhar. Eu respiro política, eu sou muito apaixonado. Eu vejo bastante gente reclamando, sabe? Tá difícil, é isso, é aquilo.
eu sou apaixonado, eu faço isso aqui com muito prazer. Mas com foco. Então, esse segundo semestre de 2019, eu estou me debruçando mais nas questões partidárias, sem deixar de cumprir minhas funções como vereador, mas para estabelecer e organizar o partido. E tenho uma equipe muito boa que me acompanha, uma direção partidária excelente, os 2 deputados estaduais, que cumprem uma agenda no interior importantíssima para o partido, na questão de estruturação. E 2020, janeiro de 2020, então eu vou suspender várias das minhas atribuições do interior para focar 100% no processo eleitoral em Campo Grande, até porque temos que montar uma chapa aqui e vamos disputar uma eleição, a majoritária também em Campo Grande. O senhor vai mudar a postura do senhor a partir de agora, por exemplo, em relação ao prefeito Marcos Trade, aos projetos? O senhor vai fazer oposição, Não. já que existe aí uma disputa se avizinhando? Olha, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Eu consigo separar bem as coisas, Otávio. Os partidos que chegam, os projetos que chegam na Câmara, eles são lidos, eles são estudados, e eu faço o meu critério e ouço o convencimento que vem da parte do Executivo. Então, a oposição por oposição, ela é burra, porque ela tem o propósito de desconstruir, não é o meu objetivo. O Solidariedade não vem para afrontar ou destruir nada. Nós queremos crescer o partido, e tem espaço para isso. Então, o debate vai acontecer, obviamente, mas minha postura vai continuar coerente na Câmara, votando com convicção naquilo que eu acredito. Não pretendo fazer uma oposição, subir na tribuna para ofender ou para criar um desgaste ali na Câmara, não é minha intenção. 10h52, Gabi, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta para a parte final da entrevista com o presidente do Solidariedade em Mato Grosso do Sul, vereador Papi, participando do cenário político CBN 56. Agora a gente entra na parte final da entrevista com o presidente do Solidariedade em Mato Grosso do Sul, vereador Papi, aqui comigo na bancada, Gabi Couto. Vereador, o senhor já falou bastante planejamento. Como que vai ser feito aí o cronograma do Solidariedade até as eleições, já pensando na janela em abril, para conseguir bastante filiados? Hoje a gente já faz um avanço na questão dos filiados. Estamos trabalhando as grandes convenções partidárias para você conseguir divulgar o nome do partido dentro dos municípios. Em Campo Grande estamos promovendo aí, já estabelecendo os dias. Seria agora no final de agosto, vamos jogar um pouquinho para frente, para fazer uma grande convenção em Campo Grande e já oportunizar Mato Grosso do Sul saber quem são os nossos pré-candidatos do interior do estado. A janela vem com toda a força, vamos receber muitas pessoas, das quais a gente já está conversando. É claro, levando em consideração bastante o nosso critério da atuação desses mandatários que pretendem vir para a legenda, mas na maioria dos lugares aí em que a gente vai ter candidato a prefeito, nosso planejamento tem indicado pessoas novas, né? Então a gente vai sempre tentar ser a terceira via dentro dos municípios, levando uma opção ao eleitor diferenciado dos quadros do coronelismo, que é bem forte no interior do Mato Grosso do Sul. Nós falamos em eleições para 2020, mas tem muita gente já falando em 2022. E eu vi que o senhor tem uma pretensão de ser governador do estado. Isso ainda permanece? Olha, essa é uma história curiosa. Quando eu era pequeno, né? Não vai rir, Gabi. Quando eu era criança e certa vez a gente teve um problema de saúde e tal, minha mãe me levou no médico. Minha mãe é a maior entusiasta da minha carreira política, assim. Ela é uma profeta na minha vida. E um dia ela convencendo a médica, nós éramos muito pobres, sabe, Otávio? E aí ela convencendo a médica a me ajudar de graça, né? A pagar um tratamento por mim e tal. Política vem de casa, gente. E ela falou bem assim, você tem que ajudar meu filho, porque ele vai ser o governador desse estado. Ele vai não sei o quê. Minha mãe sempre... Meu nome é Epaminondas Neto. Então eu tive muita crise na infância, né? Com bullying, né? E ela falava bem assim, o seu nome é um nome de doutor, é um nome de governador, é um nome de não sei o quê. Você quer ser Zezinho, Pedrinho, igual todo mundo? O mais importante é acreditar nesses sonhos. Senão Isso você nunca vai entrou dentro de chegar lá. mim Isso é e importante. entrou dentro de mim, com certeza. 22 é o ano em que aquilo que a gente promoveu em 20 vai se realizar lá. Então é uma questão de estabilizar agora para colher lá na frente. Vereador, a gente encerrando agora, eu gostaria de deixar os microfones da Rádio CBN à sua disposição para o seu recado, para o ouvinte da rádio que toca a notícia. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, me sinto honrado de estar nessa bancada, Gabi, toda a equipe de vocês aqui, Otávio, parabéns. É importante que a sociedade sul-mato-grossense conheça os seus políticos daquilo que eles pensam, né? E as legendas partidárias. Quero deixar aqui o meu convite
a todo mundo que tem vontade de fazer política nova em Mato Grosso do Sul, não só nova na parte demagógica, mas aqueles que querem fazer a diferença, que querem colocar o seu nome à disputa, mulheres, homens, jovens, idosos, aqueles que têm plataforma política, que têm segmento político, que querem fazer a diferença, o Solidariedade está de portas abertas para fazer o melhor para o Mato Grosso do Sul. Vencer ou perder as eleições faz parte da democracia, Otávio. Eu sou muito consciente disso. Agora, o mais importante é você colocar o debate e olhar no olho das pessoas e dizer aquilo que você pensa, aquilo que você espera para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. Muito obrigado por ter vindo, vereador. Eu que agradeço. Vereador Pape, presidente do Solidariedade, abre, portanto, o quadro Cenário Político CBN. Nós convidamos os demais presidentes de legendas e também lideranças. Não é só para presidentes de partido esse espaço. No próximo dia 21 será a vez de Nelson Trade, senador da República, do PSD. João Leite Schmidt vem no dia 28 de agosto, do PDT. No dia 4 de setembro será a vez de Murilo Zawitch, do DEM, presidente do DEM. No dia 11 de setembro, Soraya Tronic, presidente do PSL. No dia 18 de setembro, Ricardo Ayashi, do PSB, presidente do PSB. No dia 25 de setembro, Zeca do PT, presidente regional do PT. No dia 2 de outubro, aí a gente fala de lideranças, Delcídio Amaral, do PTB. No dia 9 de outubro, Sérgio de Paula, presidente regional do PSDB. E no dia 16 de outubro, é a presença aqui na CBN do ex-governador André Putinelli, do MDB. E a gente vai, naturalmente, ainda continuar a construção dessa agenda, porque a CBN compreende, a CBN entende que levar até você este quadro, para que você possa também compreender o cenário político e da política sul-mato-grossense, é o papel da imprensa, e a gente tem esse espaço aqui, e a gente decidiu, portanto, construir este grande projeto para que a gente consiga estreitar e fortalecer ainda mais a comunicação com você. Obrigado, Gabi Couto. Isso, Otávio Neto. Obrigado, ouvintes. Um grande abraço, eu volto amanhã, 8h. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.